Vamos lá então, pessoal, vou fazer aqui nós estamos indo em busca de provar que se o campo for estabelecer situações onde que se o campo for se a integral for independente por caminhos, né, independente do caminho, então o campo vai ser conservativo, né? A gente quer provar isso, né? Vamos provar o teorema 4. Estabelece a situação que a gente precisa, né? O campo ele tem que ser contínuo no domínio D, o conjunto D ele precisa ser conexo por caminhos, né? Ele tem que... Deixa eu só conferir aqui uma situação. Para você ver o que é conexo. Conexo por caminhos. Conexo por caminhos quer dizer que você... Conexo por caminhos, eu estou confundindo aqui, não é? Conexo por caminhos. Se eu pesquisar aqui, porque qualquer dois pontos podem ser ligados por um caminho. Então, por exemplo, esse conjunto não pode ser, esse conjunto D, ele não pode ser um conjunto onde que você não vai conseguir ligar dois pontos por um caminho, né? Que tipo de conjunto é esse? Se você tem um conjunto aqui, que ele tem duas componentes conexas, né? Tem um conjunto aí M igual a união B. Aí eu pego um ponto P e um ponto Q, eles ambos pertencem a M, mas eu não consigo, quando eu vou ligar eles por um caminho, eu vou sair fora do conjunto, certo? Então tem que ser conexo por caminhos. O caminho ele tem que ficar, se você pegar dois pontos e ligar por um caminho, o ponto tem que estar, todos os pontos do caminho que você está usando tem que continuar dentro do conjunto. Se for um conjunto que tem duas partes, né, duas componentes conexas, aí você não vai conseguir fazer isso, certo? Tá ok? Então vamos lá. Vamos lá. Então vamos dar continuidade aqui. Então nós vamos, a situação que a gente tem aqui é que você... Vou desenhar aqui. Eu tenho aqui Y. Essa demonstração ela vai ser para o plano, tá? Mas aí estou fazendo a mesma demonstração que tem no livro. Aí você pode fazer aí pode pesquisar aí, porque tem essa demonstração, deve ter uma versão mais complexa dela para a região, para curva em dimensão 3, né? Curva no espaço. Então aqui nós vamos pensar aqui o seguinte: você vai pegar um ponto, eu vou pegar um ponto AB, que é fixo, tá? Um ponto AB fixado aí, né? Fixo, coordenada AB. E um outro ponto XY aqui. E esse ponto XY ele é um ponto interior, ele não pode ser um ponto de fronteira, tá? Então, e eu vou pegar um outro ponto aqui dentro, um
um ponto que de maneira que o y não seja constante. Depois eu vou pegar um ponto onde que o x é constante, certo? A demonstração ela tem essas duas partes. Eu vou fazer aqui esse desenho aqui não ficou bom, ficou muito pequeno, né? Então eu vou pôr aqui. Eu tenho XY e aqui eu vou ter um outro ponto que tem a mesma coordenada Y, só vai mudar o X, X1Y, certo? E um ponto aqui, esses pontos aí eles sempre vão existir, tá? Porque o ponto que eu tô pegando, ele é o meu conjunto, esse ponto ele é um ponto interior a D, então sempre vai ter uma bola aberta, tal que os pontos que estão suficientemente próximos do XY, que é o centro da bola, vão continuar dentro da bola, tá? Então aqui eu vou desenhar aqui a minha curva, tem uma curva aqui C1, tem a demonstração, tem esse passo C1, C2, certo? Então nós vamos fazer o cálculo aí para a demonstração passa por essa construção que nós vamos pegar uma função, um campo que ele é contínuo num conjunto conexo por caminhos e a função o caminho, a integral, o valor da integral de linha depende do caminho D e nós vamos construir a função f cujo gradiente dá fzão, né? Fzão aqui, ó. Fzão, eu tô pensando eu tô no espaço, tá? Fzão é uma função desse tipo, genérica, aonde P depende de XY e o Q também depende de XY, certo? Lá mais para frente nós vamos precisar disso aí, tá bom? Então aqui, ó, eu vou definir, então, eu vou definir a minha função dessa forma aqui, ó, a minha função é igual a integral de A até B sobre x até do ponto AB até o ponto XY de FDR para qualquer XY, tá? Para todo XY pertencente a D. Eu vou construir uma função f de XY tal que o gradiente dela dá aquela função lá. Aquele gradiente dela é as coordenadas, exatamente as coordenadas do ponto. Então isso aqui eu tenho aqui que eu vou calcular a integral aqui, ó, na curva C. A curva C minha, ela é a composição, é a junção, né, da curva C1 com a curva C2, tá? Certo? Então, para eu sair aqui do AB e ir até o ponto XY, eu vou precisar passar por C1 e C2, de acordo com a minha construção, certo? Então, aqui eu vou ter a integral sobre C1 de FDR mais integral sobre C2 de FDR. E aí o que você tem aqui? A integral aí, ó, sobre C1, ela, se você for olhar lá na outra figura, você vai ver que o ponto final e o ponto inicial é AB e X1Y, né? E aqui a integral sobre C2
de FDR. Nós vamos deixar desse jeito aí que tá. Então, deixa eu achar aqui minhas anotações. O que acontece aqui? A minha função f de xy, ela tem essa cara aí, ó. Né? Agora eu vou derivar ela, né? Porque eu preciso saber as coordenadas aqui do campo, né? Derivar, por que eu vou derivar? Porque o gradiente, ele é igual derivada, a primeira coordenada derivada em relação a x, segunda coordenada derivada em relação a y. Então eu vou precisar calcular essas coordenadas desse gradiente e nós vamos ver se vai dar o valor que a gente precisa, né? Então aqui, ó, derivada aí, derivei dos dois lados, então aí a derivada da soma é a soma das derivadas, então vai ficar a derivada da primeira parte mais a derivada da segunda parte. Vocês estão me atrapalhando, vocês estão me atrapalhando, vocês estão me atrapalhando. Aham, vocês estão me atrapalhando. Aí você vai ver aqui o seguinte, que essa função aqui, ela não depende de x. Ó, você está derivando uma coisa que não depende de x. Não, nessa expressão, não tem o x. Então, isso aí vai dar derivada em relação a x de uma coisa que não depende de x é zero. Certo? Zero. Aí sobrou só outra parte, né? Então... derivada da f em relação a x é igual a derivada em relação a x da função dessa integral de linha aqui, ó. Certo? Aí o que acontece, pessoal? Na curva C2, a curva C2, você vai observar que a curva C2 ela vai do ponto x1y até o ponto xy. Então o y não varia, né? Então você vai ver que é o seguinte, ó, derivada em relação a x, aí você vai ter aqui essa integral de FDR aí, como o campo seu ele tem essas coordenadas aqui, PI mais QJ, então essa integral ela vai ficar integral de P dx mais Q dy sobre C2, né? Só que, como eu falei para vocês, aqui na curva C2, aqui, ó, na curva C2, o y é constante. Então, o que significa isso aí?
que vai significar aí? Que o y é constante, o dy aí vai dar zero, certo? O dy aí vai dar zero, tá bom? Então aqui, ó, eu não sei qual é o valor do Q, mas eu sei que o dy dá zero. Então aqui, ó, você vai ter derivada em relação a x, aí aqui integral sobre C2 de P dx. Agora, essa integral aí, ó, de P dx, ela vai dar o que isso aí, ó? P dx, isso aí é integral com... O parâmetro seu aí vai ser o y é constante, o parâmetro seu aí vai ser o x, certo? Então aí o x vai de x1 até x, o t seu vai de x1 até x, tá? P, aí aqui t, p de t, y, dt. Porque o x é o t, tá? Então fica dx dt, tá? É uma forma de escrever aí a integral. Aí o que vai ter aqui? Eu vou considerar p estrela como sendo a primitiva da função p na variável t, né? Então o resultado disso aí, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aí vai me dar a primitiva p estrela calculado no x, né? A variável de integração aí, o t, menos a primitiva calculada no x1. Aí quando eu derivo isso aí você vai observar o seguinte: quando eu derivar isso aí, ó, vai ficar derivada do p em relação a x, p de xy, né? Menos a derivada p estrela aqui, né? De p estrela de x1y em relação a x. Aí o que acontece aqui? Essa derivada aqui, você vai observar que ela não depende de x, né? A função não depende de x, então essa derivada aqui ela vai dar zero. E aqui é uma derivada de função de uma variável só, né? Em relação a x, isso aí seria p estrela, linha de xy, porque eu estou derivando em relação a x, o y é constante, então só o x é variável, aí se trata de uma função de uma variável x. Só que p' estrela é p. Então, concluímos o quê? Que a derivada em relação a x da função f que eu estou construindo dá p. Certo? Agora outra parte é assim, né? Você vai guarda aquele resultado lá que você encontrou, né? Aí você vai pegar aqui a região D sua no plano, né? E aí aqui eu tenho um ponto AB fixado. AB fixado. Aí eu vou calcular a integral aqui num ponto xy. Eu vou pegar um outro ponto aqui, de maneira que o meu x seja constante, xy1.
Agora eu entendi. Agora aqui nós vamos pegar ele para cima devido à orientação da integral simples, tá? Aí que vai ficar x, y1. X, y1. X, y1. Certo? Então aqui eu vou pegar aqui minha curva. C1, C2. E aí eu vou definir minha função. Como eu tô a integral é a integral de linha, né? Então a função que eu estou construindo ela é a própria integral de linha, né? Então é independente do caminho. Então f de x, y, se eu mudar o valor da integral de linha, não vai alterar a fzinho de x, y que eu estou construindo. Tá certo? Então nós vamos definir f de x, y igual a integral de f dr sobre C1, né? Sobre a curva C1. Curva C, né? C aqui, C seria no caso C1 união com C2. Então aqui você vai ter C1 união com C2, integral de f dr. Isso aqui é igual a integral de f dr sobre C1 mais integral de f dr sobre C2. Aí sobre C1 vai ser o que? O ponto inicial é AB e o ponto... Aqui ficou diferente, olha só corrigir aqui uma questão. Que pra gente usar a mesma estratégia aí, né? C1, C2 lá. Porque eu tava errado lá a montagem, né? X, Y1 de f dr mais integral de f dr sobre C2. Aí agora eu vou calcular a integral em relação, derivada, né? Em relação à variável y, porque eu preciso achar outra coordenada do gradiente, né? Então, o derivado da f em relação a y é igual a derivada em relação a y dessa soma aqui, ó. Integral de a até b x, y1 f dr mais integral sobre C2 de f dr. Certo? Essa integral aqui, ela não depende de y, né? Então eu vou derivar em relação a y uma coisa que não depende de y, então a derivada vale zero. Tá certo? Derivada da soma é a soma das derivadas. Essa derivada aqui dá zero. Então o resultado disso aí vai dar derivada em relação a y
Aqui eu já vou até trocar a integral de FDR, as coordenadas do campo F é P e Q, né? Então isso aí vai ser integral de P dx mais Q dy. Aí você vai observar aí que o x ele é constante, né? Na curva lá, né? Na curva eu tenho aqui o ponto, esse ponto aqui tem coordenada x, y. E esse outro ponto aqui, ele tem coordenadas x, y. Então, o x é constante, né, na curva C2. Então, a derivada de x vale zero. Certo? Então, aqui, essa derivada aí dá zero. Certo? Então, aí vai dar a derivada em relação a y, integral sobre C2 de Q dy. Agora, o que acontece aqui, pessoal? Vamos escrever aqui da parametrização aí dessa curva, né? Essa curva C2 aí, a parametrização R de T seria igual a... o X é constante, então deixa ele aqui, né? E o T vai variar de... O T vai variar... Deixa eu ver aqui. O T vai variar... O T vai variar... O Y vai variar de... Seria de Y1 até Y2, tá? Tá trocado aqui, depois você arruma aí, tá? Y1 até Y, né? E aí aqui é T. T varia de... Aí tem que arrumar lá na figura depois, tá? Então... Q, X, T, dt. Isso aí vai ser, considera aí uma primitiva, né? Q estrela, uma primitiva de Q. Então isso aí vai dar derivada em relação a y, que aí vai ser a Q estrela calculada em xy menos Q estrela calculado em x y1. Certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu for derivar, essa parte aqui ela é constante, ó, em relação a y. Então, a derivada vai dar zero, né? Então, o que vai acontecer? Então, a derivada da f em relação a y é igual a derivada do y em relação a Q estrela de xy. E como x é constante, se reduz a uma derivada de função de uma variável só, tá? Q' de xy, derivada parcial. Então isso aí vai dar... E o Q é a primitiva do Q. E Q estrela é a primitiva do Q sem estrela. Então, a gente chegamos à seguinte conclusão. Que o campo F, que é igual a PI mais QJ, a gente
provou que existe uma Fzinho tal que a gente construiu uma função Fzinho tal que esse campo que a gente tem, ele é igual ao gradiente dessa Fzinho, né? E as coordenadas do Fzinho, as coordenadas do gradiente da Fzinho é exatamente a função P e a função Q. Aí você revisa aí alguma coisa que precisar aí, me pergunta, tira alguma dúvida, né? Um teorema bastante interessante, né? Que ele prova que sempre vai dar, se você tem um campo contínuo, numa região que ela é conexa por caminhos e a integral de linha do campo é independente do caminho, então esse campo ele é conservativo. Tá? Aqui a maioria nós vamos sempre pensar no conjunto D, a maioria das vezes vai ser um conjunto o R2, tá? Beleza? Esse é o R2. Então, dá uma revezada aí, acompanha a demonstração e aí eu vou dar exemplos na próxima aula.